Então, a primeira pergunta nossa é para identificar o espaço de trabalho institucional. Para você comentar as vantagens e desvantagens da sua inserção aqui na universidade, porque acho que você se enquadra como funcionário público na nossa pesquisa aqui. Bom, eu ingressei aqui na FAO no final do ano passado. Na verdade, participei de um concurso que houve no Departamento de Tecnologia, na área de representação do projeto. O concurso aconteceu na metade do ano, em junho, e eu ingressei de fato no final de setembro. E aí acompanhei o final do semestre, e esse é o meu primeiro semestre inteiro, que eu peguei desde o início na FAO. E a minha condição é de professor RDIDP. Isso quer dizer que eu exerço atividades docentes, atividades administrativas, participando das comissões internas da FAO, e atividades de pesquisa. E isso tem um peso dentro do que é uma semana de 40 horas, né? A principal vantagem que eu vejo é com relação ao desenvolvimento da pesquisa em uma instituição que tem um vigor assim, intelectual e uma participação dos alunos muito forte. Então eu acho que dentro da minha trajetória assim, foi isso que me levou a voltar para a FAO nesse momento, porque eu imagino que existe essa possibilidade, e tenho sentido que de fato ela está presente. No dia a dia, eu acho que essa nossa atividade administrativa, como RDIDP, ela pesa mais do que deveria. Ela ocupa uma parte razoável do tempo, e isso reduz então o tempo de estudo, o tempo de pesquisa efetiva, e eu comentaria esse aspecto assim como um aspecto mais negativo dessa atividade atual, né? Dedicada, vamos dizer, à docência, à pesquisa integral. Porque eu fazia isso, mas não de uma maneira integral, né? Eu dava aula e mantinha o escritório, então também essa relação mais próxima com projetos fazia presente assim, no dia a dia. E qual que é a relação que se estabelece entre a sua atividade de pesquisa e o seu empregador, que no caso é a universidade? Que relação que se dá? Eu acho que eu não vejo nem assim que o meu empregador vamos dizer, a universidade pública, mas eu acho que por ser pública, eu acho que o meu compromisso é com a sociedade, que se faz representada de várias maneiras. A mais direta é a presença dos alunos. Eu acho que é esse o contato direto que a gente tem assim, com a sociedade, o retorno direto da pesquisa em sala de aula, na conversa com os alunos, nas orientações com os alunos, e aí indiretamente, na medida em que a gente se expõe, publica trabalhos e se coloca como um pesquisador da Universidade de São Paulo que responde sobre determinados assuntos à sociedade. E eu entendo que assim, a sociedade abre um espaço então, dentro das suas instituições para o trabalho de determinadas pessoas dedicadas a assuntos que se considera de uma certa relevância, né, contemporânea. Próximo item, que fala do percurso profissional, quais situações você passou para voltar até a FAO? Em que situações enquanto profissional você se envolveu antes de chegar na faculdade? Todas elas, assim, a gente pode ficar uns 3 dias falando sobre isso. Uma síntese. Bom, deixa eu pensar um pouco. Se eu der um foco sobre essa trajetória, digamos, de pós-graduação e uma trajetória docente, talvez seja um percurso mais objetivo, mas eu acho que tem um aspecto anterior. Logo que eu me formei, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa na FAO, ligado à Estação Ciência, e que eu senti que era um desdobramento da minha formação como arquiteto na FAO, e que me aproximava, de certa maneira, da pesquisa, mas de uma pesquisa muito prática, uma pesquisa voltada para a produção de objetos para a divulgação do conhecimento científico. Se chamava Projeto Ciência ao Vivo, era coordenado pelo professor Ernest Hamburger, aqui da Física, e pelo professor Alberto Gaspar, da Física de Guaratinguetá, da Unesp, junto da Estação Ciência. E aí eu percebi que essa atividade me
mim era muito satisfatória, assim, eu gostava muito de exercer esse trabalho como arquiteto projetista, mas sempre com as questões da fundamentação, do uso, do alcance social e educacional desse projeto. E eu me envolvi com esse projeto durante alguns anos. E, paralelamente, atuei como arquiteto, comecei a trabalhar. Um pouco antes de sair da FAO já tinham alguns trabalhos assim, sendo feitos ainda como estudante, e logo depois de formado, meu interesse maior era conciliar projeto e obra. E estar me dedicando a acompanhar o que a gente desenhava, o que a gente projetava. Então eu fiz isso durante uns 5 anos, mais ou menos, e comecei a sentir muita falta nessa atividade profissional de eu diria assim, de um certo tempo de reflexão sobre a prática. A gente atuava, desenhava e tocava a obra numa rotina muito intensa, mas com poucas oportunidades de refletir sobre o que a gente estava fazendo. E aí eu fui me reaproximando da FAO na pós-graduação, como aluno especial no primeiro momento, cursando algumas disciplinas e tentando o processo de ingresso na pós. Que aí foi um percurso um tanto difícil, porque a primeira vez que eu tentei eu não tinha um projeto bem configurado, então eu não consegui passar na primeira prova. Aí eu tentei a Faculdade de Arquitetura da USP em São Carlos, também no processo seletivo do mestrado, com um projeto um pouco reformulado, mas que também não estava bom, também não consegui ingressar. Cheguei no momento da avaliação do projeto, não passei. Tentei novamente a FAO e não passei. Então eu pensei em desistir naquela hora. E aí, também por conta de um estímulo, né? Do professor Kaczynski, na época, que estava me orientando, e do professor Munari, que não era meu orientador naquele momento, mas que veio a ser meu orientador, eu reformulei o projeto e tentei mais uma vez. E aí, com o projeto melhor organizado, com um foco mais definido, eu entrei no mestrado. Isso em 2000, ou seja, eu já estava formado há 5 anos. E acho que é importante que não tenha sido na sequência imediata assim, da graduação, que é uma coisa que vem acontecendo, né? Recém-formados que já ingressam no mestrado e fazem o mestrado, depois fazem o doutorado. Eu achei que foi muito salutar, assim, foi importante esse período mais distante da FAO para depois voltar. E aí eu fiz o mestrado e comecei a dar aula depois de concluir o mestrado, o que me ajudou muito também a ter essa perspectiva docente, porque até então a minha experiência docente era